Saúde da igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Possamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 6, por gentileza. Tentar correr um pouquinho aqui, porque o tempo já está um pouco perto de acabar. Dá certo. Romanos 6, a partir do verso 1. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez eu estar aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, estar me usando, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar à Tua igreja, Pai. Que cada pessoa que está aqui hoje possa sair, Pai, com a visão diferente, Senhor, da sua vida. E que ela possa gerar mudança, Pai, em seus corações, ó Deus. E nas suas práticas também, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, a permanecer em Tua fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço, eu te oro, eu te agradeço. Amém. Bom, aqui a carta de Romanos, eu acho que eu já fiz uma pregação também em outro capítulo, se eu não me engano. E aqui fazendo só um pequeno contexto, né? A carta de Romanos, o apóstolo Paulo ele aborda algumas partes sobre a nossa salvação e a nossa vida com Cristo. No capítulo 1 até a metade do verso do capítulo 3, ele vai falar sobre a queda do homem, sobre o pecado, sobre como nós somos indesculpáveis diante de Deus por conta do nosso pecado. E termina ali até no versículo 23 do capítulo 3, que fala, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras versões, né, estão destituídos da glória de Deus. Aí da segunda metade, que é do capítulo 3, a partir do verso 24, até o capítulo 5, vai falar sobre a justificação do pecador em Cristo Jesus. E como ele vai explicar sobre a justificação por meio da fé, né, em Cristo Jesus. E aqui do capítulo 6 até o 8, ele vai falar sobre como nós devemos viver após a nossa salvação, após sermos salvos. E aqui é onde que eu quero entrar aqui hoje. E a palavra que que eu vou falar aqui está relacionada ao tema de livres do pecado pela graça. Quando agimos aqui em relação ao pecado em nossa vida. Então, já deixo uma pergunta, como eu sempre gosto de deixar, né? Como temos agido após crermos em nosso Salvador, que é o Senhor Jesus? Será que estamos vivendo em novidade de vida, assim como diz a palavra do Senhor? Ou ainda somos escravos do pecado? Ainda estamos escravos das nossas paixões, das nossas inclinações? E aqui eu quero analisar esse texto para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 20 do capítulo 5, um pouquinho acima, um pouquinho antes, que nós acabamos de ler, ele vai dar uma finalização aqui sobre a justificação, e nós vamos entrar no capítulo 6 um pouquinho mais adiante. Então, lá no verso 20 do capítulo 5, ele diz o seguinte: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça.
Então, aqui, quando Paulo escreve isso, provavelmente ele vai pensar, né? Quando as pessoas estiverem em uma reunião, estiverem lendo essas palavras, que a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Em outras palavras aí na Bíblia de vocês, superabundou a graça, né? Então, explicando um pouquinho sobre isso. Nós todos somos pecadores desde da nossa criação. Como nós nascemos aqui na Terra, né? Nós já somos de uma natureza pecaminosa. Então, nos capítulos 1º, 2º e 3º de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar sobre o pecado, sobre a queda do homem. E lá no capítulo 5, ele vai falar sobre o primeiro Adão, né, o primeiro homem, que foi ele que caiu. Depois fala sobre o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que ele veio restabelecer a nossa amizade com Deus. No capítulo 5, ele fala, no versículo 1º ou 2º, ele fala que nós somos inimigos de Deus, por conta do pecado que há em nós. O pecado que há em nós faz com que a gente seja inimigos de Deus. Por meio da fé, nós temos agora uma certa amizade com Deus, certo? Então, quando ele fala que a lei veio para que aumentasse a ofensa, ele está querendo dizer que, como a gente já éramos pecadores, mas a lei veio para que a gente soubesse o que é realmente certo e o que é realmente errado. No capítulo 7, ali no versículo 7 também, que fala assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Então, a lei nos fala aqui, sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Então, aqui a lei também podemos colocar os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, e assim por diante. Então, apóstolo Paulo, ele fala que a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. E pensando nisso, apóstolo Paulo deve ter pensado, provavelmente vai se levantar uma pessoa e falar: então quer dizer que eu posso viver em pecado cada vez mais para que a graça seja aumentada cada vez mais? E ele faz essa pequena pergunta como se fosse alguém falando. Agora entramos no capítulo 6, onde eu iniciei a palavra. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Então ele já se antecipa dessa indagação. E no versículo 2 ele responde: de modo nenhum. De modo nenhum aqui na expressão, na língua grega, né, fala, é como se fosse uma das expressões mais fortes para tentar dizer que aquilo que está sendo falado não é verdade. De modo nenhum vocês podem viver em pecado para que a graça aumente ainda mais. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Então, quando ele vai estar falando aqui, de modo nenhum, ele vai completar a sua resposta. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E eu quero que você guarde essa frase. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Antes de eu me envolver mais aqui na casa do Senhor, me envolver mais com Deus, realmente, eu não levava muito a sério a parte de santificação, a mortificação da minha carne. E por conta disso, eu vinha me enganando, de certo modo, até um tempo atrás. Então, eu nasci na igreja, fui criado na igreja, desde a barriga da minha mãe eu estava aqui na igreja já, e fui criado nos caminhos do Senhor. Minha mãe e meu pai me traziam na igreja, sempre participei da escola dominical, o que tinha aqui na igreja eu estava participando. Porém, ali chegar um pouco mais velho, né, mais na adolescência, na juventude ali, ainda sou jovem, né, mas chegando ali no ensino médio, e também enganchando ali no trabalho, eu comecei a ver um mundo diferente, por conta que no meu ensino fundamental eu estudava em uma escola cristã, aquele do Bom Jardim, que se chama Bom Jesus, teoricamente era cristã, e eu não tinha contato muito com esse mundo, muito pecaminoso. E quando eu cheguei no ensino médio, aí que eu vi realmente o que era o mundo. E ali eu vi jovens que já da minha idade, que estavam bebendo, se drogando, que falavam muito palavrão, e infelizmente eu acabei sendo influenciado, de certa forma, nesse meio. E também chegou o trabalho para me relacionar com mais pessoas, porque eu vivia viajando também, como vocês sabem. E ali eu ficava dentro da casa, com vários peão, né, que a gente chama, os peão, e não são boas influências, né? Então, sempre tinha os convites, vamos ali comer com a gente.
Aí não, eu comprava, aprendi a fazer comida para não ter que sair com os homens. Aí, então, mesmo não sendo tão firme ainda na fé, mas aquilo já me incomodava. As influências daquelas pessoas já me incomodavam. Mas, em certo modo, eu fui influenciado. E também foi um dos motivos que eu saí do meu último emprego. Foi por conta disso, que eu trabalhava com essas pessoas, né, de obra e tal. E eu via que aquele não era um lugar para mim, viver naquele local. Porque aquilo acabava me enchendo muito do mundo, enquanto eu me afastava mais de Deus. E eu pedi para sair e não tive nenhum medo sobre isso. E falando sobre isso, sobre santificação, eu creio que você já ouviu, ou até mesmo já falou essa frase, que, errei de novo, mas eu sou pecador, todo dia eu erro mesmo, é normal, eu sou pecador, todo dia eu vou errar, toda hora eu estou errando, toda hora eu estou pecando. Mas será que essa frase, de acordo com a Bíblia, ela condiz realmente com a Bíblia? Quando a gente olha para o Evangelho, será que essa frase de que, eu posso errar todos os dias, eu sou pecador, então eu vou errar todos os dias, todo momento, com as minhas ações, nos meus pensamentos, no meu coração, será que isso realmente está certo? Porém, quando a gente olha realmente para esse versículo que nós estamos lendo aqui agora, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, Paulo, para se antecipar de uma indagação de que, será que eu vou continuar vivendo em pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Então, quando nós falamos que nós cremos no Senhor Jesus, quando nós falamos que nós temos fé no Senhor Jesus, nós morremos junto com Jesus naquela cruz. Os nossos pecados são pagos naquela cruz. Então, se nós vivemos uma vida de pecado, todos os dias nós estamos errando, todos os dias nós estamos cometendo erros, toda hora nós estamos falando palavras que não deveria, nós estamos machucando pessoas, nós estamos mortos em nossos vícios e pecados, ali sendo levados pelos nossos desejos. Será que isso realmente condiz com a Bíblia? Eu te falo, não condiz com a Bíblia. Quando a gente lê o restante, no versículo 3, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, nós não devemos viver uma vida em pecado. Todo momento pecando, isso está errado, isso não condiz com a Bíblia. Eu quero que você tenha um cuidado em certo ponto. Eu não estou falando sobre perfeccionismo, eu não estou falando para você vai ser perfeito. Isso é impossível por conta da nossa natureza humana. E também eu não estou falando sobre liberalismo, que é, porque eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já sou salvo. Alguns têm esse argumento, que, como já sou salvo, já sou escolhido de Deus, eu vou viver a vida da forma que eu quiser. Não, isso também é errado, liberalismo. Então, não podemos chegar ao extremo da perfeição e nem ao extremo do liberalismo. Então, quando nós entramos num ponto de perfeccionismo, não estou dizendo que você vai ser perfeito. Tem certas doutrinas que falam que a pessoa está em comunhão tão grande com Deus que pode chegar à perfeição, mas não. Nós só podemos ter essa perfeição quando nós recebermos um corpo glorificado e formos morar na eternidade com Jesus. Então, quando a gente percebe que nós estamos presos em nossos pecados, nós precisamos entender melhor esses versículos. Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós trocamos de senhores. Por que eu estou falando isso? Lá em Romanos 6, aqui no capítulo 6 ainda, no versículo 20, ele diz o seguinte: porque quando vocês eram escravos do pecado, quando você é escravo de algo, aquele algo é o seu senhor. Então, se na nossa vida, antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado, o nosso Senhor é o próprio pecado. Então, por isso que o livre-arbítrio não existe. Porque se há pecado dentro da gente, o pecado é nosso Senhor. As nossas inclinações, as nossas ações, as nossas escolhas estão sendo influenciadas pelo pecado que há dentro de nós. Então, por isso que a teologia reformada não acredita no livre-arbítrio.
Nós temos o arbítrio, escolhas, mas, porém, essas escolhas são influenciadas por alguém. Ou é o pecado, ou é o Senhor Jesus. Por isso, quando Jesus está ali orando, falando com Deus, e fala que faça-se a tua vontade. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós falamos para Ele que seja feito a tua vontade. Então, temos um ponto aqui decisivo. Quando nós estamos salvos, nós agora somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós não somos salvos, somos guiados pelo pecado. Então, o livre-arbítrio, ele não tem como existir. Existe o arbítrio, porém, você não é livre, porque o próprio pecado faz as escolhas por você. Até porque, quando você vê uma pessoa que não é crente, não é uma pessoa que foi salva ainda, você percebe que todas as escolhas dela vai contra o que Deus ensina. Por isso, no versículo 20, vou terminar de ler, ele fala assim, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Então, a nossa vida fora de Cristo, todas as nossas escolhas, você pode olhar para o seu passado e você vai dizer, eu não me orgulho do meu passado. Eu não concordo das coisas que eu fazia no meu passado. Porque o pecado que fazia as escolhas por nós. Então aqui eu quero entrar sobre 3 pontos bem rápido, sobre o que o apóstolo Paulo vai falar nos versículos seguintes. Aqui no versículo 5 ele diz que, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nos tornamos um com Jesus. Nós não vivemos para Cristo, nós vivemos em Cristo. É diferente? Nós vivemos cumprindo toda a vontade de Jesus, toda a vontade de Deus. Então, aqui no versículo 6, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo vai nos dar 3 princípios sobre como nós devemos realmente levar a nossa vida. E no primeiro ponto aqui, vai falar sobre sabendo isto. O primeiro ponto que eu quero abordar é o saber, o conhecimento. Então, quando ele vem falando aqui, todos os escritos, aqui na minha Bíblia tem uma vírgula, né, da sua ressurreição, vírgula, sabendo isto, 2 pontos. Então, sabendo o quê? Nós precisamos ter um conhecimento antes de nós entendermos o que nós estamos fazendo. Por que nós temos que crer em Jesus? Por que eu entrego a minha vida a Jesus? Primeiro, eu tenho que saber, eu tenho que ter um conhecimento aqui na minha mente. Então ele fala, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, quando nós entendemos que, se eu creio no Senhor Jesus, a minha velha natureza ela é crucificada e o meu corpo, que é pecaminoso, ele é destruído. Então, se a minha natureza pecaminosa ela é crucificada, então eu não devo mais viver uma vida em pecado o tempo todo. Isso não condiz com a Bíblia. E quando ele fala um pouquinho mais adiante, no 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Então, aquele que está falando que morreu, né, morreu com Cristo. Quando Cristo morre na cruz, aqui é no âmbito mais espiritual, porque, obviamente, nós não estávamos vivos há 2000 anos atrás, mas, pela graça de Deus, falando sobre mais espiritual, os nossos pecados foram pagos naquela cruz, antes mesmo de nós tivéssemos vindo à vida. Então, no versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós morremos para os nossos pecados, para os nossos desejos, as nossas inclinações. Deve ser assim. E agora nós temos vida no Senhor Jesus. Agora nós podemos ter amizade, como eu falei no início, com Deus. Então, quando nós sabendo de tudo isso, que eu vou crer em Jesus, os meus pecados vão ser pagos e lavados por Ele, agora eu tenho uma vida, vivendo uma vida com Jesus. Agora é diferente.
Agora eu tenho que levar uma vida em santificação, santificando o tempo todo, nos enchendo cada vez mais de Deus o tempo todo. E agora entra no segundo ponto, que eu falei aqui, o primeiro foi sobre o saber, o conhecimento. Agora no versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O segundo ponto é considerar-se. Nós temos que nos considerar que fomos realmente mortos em nossos pecados por meio de Jesus. Aqui é a nossa fé, é o que nós cremos. Nós devemos nos considerar mortos em nossos pecados. Quando muitos pregadores falam, né, tome posse dessa palavra, né, aí bota a Bíblia na cabeça, fala assim, as promessas aqui também é para mim. É uma promessa que Deus fez para Abraão e vou estar pegando para eles mesmos. Mas aqui é uma promessa de Deus que é para nós. Aquele que crê em Jesus vai ser justificado dos seus pecados e mortos para o mesmo. E assim nós viveremos para Deus. O terceiro ponto, que vai entrar no versículo 12 e no versículo 13, oferecer-se a Deus. Agora, vamos ler no 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Primeiramente, o apóstolo Paulo fala para que a gente não ofereça o nosso corpo, também todo o nosso ser, nosso conhecimento, nosso intelecto, todo o nosso coração, a gente não possa oferecer para que seja instrumento de injustiça. Não permita que o pecado reine sobre nós novamente, nós que já fomos mortos dos nossos pecados em Cristo Jesus. E, além de a gente não compactuar mais com isso, não permitir que o pecado reine mais em nós, nós devemos usar o nosso corpo como um instrumento de justiça. Agora, quando nós somos agora regenerados em Cristo Jesus, estamos vivendo uma vida em novidade de vida, devemos oferecer a nossa vida por inteiro como um instrumento de Deus. Devemos ser aquela pessoa que vai levar o evangelho, aquele evangelho que nos salvou um dia, que a gente possa levar esse evangelho e aquela outra pessoa possa ser salva, que nós possamos ser um exemplo de pessoa aqui nesse mundo, que nós devemos viver como se nós já estivéssemos no céu. Nós devemos viver como uma pessoa que é de outro reino. Nós não somos mais desse reino após recebermos a nossa salvação. Então, se você está oferecendo o seu corpo, todo o seu ser, para permitir que o pecado reine sobre ele, você está indo contra o que a Bíblia ensina. Quando eu estou em um grupo de bateristas, que fica só tem baterista lá, e tem muitos músicos que tocam na igreja e tocam no mundo, tocam na noite, né? E já teve muita discussão sobre isso. Será que é realmente certo tocar na noite? Será que um músico que é da igreja, que é cristão, pode realmente tocar na noite e tal? E eu sempre sou do time do contra. Não pode. Não tem condição. Como é que eu, que sou servo de Deus, vou ajudar a outras pessoas a se influenciarem pelo pecado? Porque nós estamos tocando ali, principalmente a bateria, que ela dá o ritmo da música, vai fazer o irmãozinho lá na frente lá começar a dançar, começar a se embriagar, vai fazer uma pessoa a querer se prostituir. Então eu estou compactuando com aquelas ações dele. Eu estou ajudando aquela pessoa a praticar o pecado. Então será que isso realmente é certo? Aí tem uns do time que é a favor, né, que realmente, não, eu tenho que alimentar minha família, eu só sei fazer isso da minha vida. Mas será mesmo? Aí eu não entro mais nessas discussões, que eu já dei o meu ponto lá, e eles ficam nessa discussão de que é certo, e eu fico, não, está errado esse negócio. E eu sinto, enquanto eu não sentir que a Bíblia me fala que isso é certo, se eu quiser ser um baterista e começar a tocar no mundo, porque a oportunidade tem muita, porque são muitos shows, mas será que isso realmente vai agradar a Deus? Será que o pouquinho de dinheiro que isso pode me proporcionar realmente vai equiparar com a minha salvação, com a minha vida em Cristo? Então, eu prefiro ficar com Cristo do que ter um pouquinho de dinheiro. E como Deus mesmo prometeu, lá em Mateus 6,
que tudo que a gente precisar, a nossa necessidade, Ele vai vai nos dar. Então, se aquilo está nos afastando de Deus, realmente você pode sair dele sem medo. Como eu saí do meu emprego, eu saí porque eu vi que não tinha como. E hoje Deus me deu um emprego melhor, agora eu posso ficar em casa, não preciso estar me envolvendo com um certo tipo de pessoa. Eu estou em um ambiente bacana, eu não preciso fazer coisas que vão desagradar o meu Deus. Então, que a gente possa ter essa firmeza de que Deus vai prover a nossa vida. Nós somos servos dele e ele tem essa promessa para nós. Amém? E no verso 14, para nós já finalizar aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ele finaliza essa passagem com o que ele iniciou lá no versículo 20, que sobre a lei, né? E aqui nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Porque quando nós vivemos debaixo da graça, nós não fazemos as nossas ações para conseguir conquistar a nossa salvação, mas fazemos as boas ações, as boas obras, porque nós já somos gratos pela graça que Ele nos proporcionou, pela misericórdia de Deus que está sobre nós. Então, quando nós vivemos debaixo da graça, nós entendemos que nós somos completamente dependentes da graça, dependente da vontade de Deus. Então, se a gente realmente entender isso, colocar a nossa vida nisso, que a gente possa ter o conhecimento, a qual nós estamos tendo aqui hoje, nós possamos nos considerar essa pessoa que foi realmente morta junto com Cristo, e nós vamos ressuscitar juntamente com Ele em nossa vida, para que tenhamos vida eterna, e após isso, sermos instrumentos de justiça, nós vamos ter a nossa vida como em santificação, da forma correta. Eu não estou dizendo que você nunca vai pecar. Errado? Isso também é errado, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas se vai acontecer de um breve momento você acabar caindo, isso pode até acontecer, porque isso faz parte da gente. Infelizmente, nós temos a natureza pecaminosa, mas não quer dizer que você vai estar todo dia errando, todo dia errando, todo dia errando. Não. E para finalizar no último versículo, Hebreus 12, 14 vai dizer: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação é tão importante e é o que nós menos ouvimos hoje nas igrejas. Quando eu toco com o Lucas, aquele rapaz que vem aqui cantar, eu ando em muitas igrejas e nas igrejas dificilmente fala-se sobre Jesus, quanto mais sobre pecado e santificação. Infelizmente é isso. Eu não sei quem vai pregar na hora lá, nós vamos para adorar o Senhor, e quando a gente chega lá, eu vou prestar atenção na pregação, sempre é uma pregação muito mais para nós, né, o que vai acontecer e tal, etc., mas sobre nos confrontar sobre os nossos pecados, falar sobre santificação, que sem ela ninguém verá Deus, algo tão importante, vivermos uma vida em santificação, para que assim possamos ver o Senhor Jesus, possamos ver o nosso Deus, e essa mensagem não é pregada. Então, eu estou aqui falando para vocês hoje que possamos mudar a nossa forma de viver. Você possa olhar para dentro de si mesmo e pensar, será que eu estou vivendo uma vida em que mais peco ou em que mais agrada a Deus? Como está a sua vida hoje? Você está vivendo na carne ou está vivendo no Espírito? No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a guerra dele contra a carne e o espírito, o tempo todo, a carne lutando contra o espírito. Então, quando a gente decidir viver uma vida de santificação, vai ser uma guerra contra o nosso próprio eu, contra o meu próprio eu vai ser uma guerra. Então, que você possa estar disposto a lutar essa guerra, porque é por um bem maior. Essa guerra não é para que você alcance a sua salvação, mas porque você já é salvo, você entende que precisa guerrear. Amém? Então, que você possa sair daqui hoje e crer no Senhor Jesus e realmente viver o que Ele pregou, tanto com a sua vida como com as suas palavras. Que a gente possa realmente morrermos para os nossos pecados, deixarmos de ser escravos dos nossos pecados e começar a viver em novidade de vida. Amém? Possamos ficar de pé? Curvamos nossas cabeças. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra.
que as pessoas, Pai, que estão aqui hoje, Pai, possam ter entendido, Pai, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos, Pai, realmente nos considerar que somos filhos Teus, Pai, que nós possamos considerar, Pai, que morremos juntamente contigo naquela cruz, e que possamos considerar que iremos, após a nossa morte, vivermos contigo na eternidade, Pai. E que essa fé, Pai, possa estar firmada em nosso coração, Pai, possa estar cravada em nosso coração, ó Deus, e que nós possamos, Pai, realmente viver uma vida buscando por santificação. Nós iremos conquistar a santificação completa quando chegarmos no momento correto, Senhor, que é no momento da eternidade, em que receberemos o nosso corpo glorificado. Mas até lá, Senhor, que a gente possa dar o nosso melhor para agradar ao Senhor, e que a Tua vontade possa ser feita, Senhor, em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos desejos, Pai, nossas inclinações, Pai, que tudo que há de ruim em nós, Pai, possa cair por terra, Senhor. E tudo que há de bom, Senhor, tudo que é amável, Senhor, tudo que é bom, Pai, aos Teus olhos, possa ser manifesto em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, bênção, Pai, sobre essa Tua igreja, ó Pai, que os Teus filhos, ó Deus, possam Te servir como Tu queres, ó Pai. Possam se entregar a Ti, Senhor. Possam realmente buscar a Ti, Pai, para que um dia nós possamos vê-lo, Senhor, a Tua glória, e contemplar o Senhor e adorar, Pai, porque toda honra e toda glória é somente a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos leva em paz, Pai, para nossas casas, e que o Senhor possa, Pai, estar nos acompanhando, Pai, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.